Olá, queridos irmãos e meus amigos. Mais uma vez estamos juntos para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Estamos falando sobre o coração de Deus. Como é diferente o coração de Deus do nosso coração. Nós estamos mostrando alguns episódios interessantes na Bíblia para tentar conhecer o coração de Deus por dentro. O texto básico que nós estamos usando para as nossas meditações é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lucas escreveu no capítulo 19, versículo 10, as palavras do próprio Jesus, a declaração que Jesus fez. Ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero nessa mensagem falar sobre o coração de Deus é assim. Salva, ama e salva até aqueles que são rejeitados e imperdoáveis pelos homens. Eu gostaria de ler um texto que está escrito por João o Evangelista, no capítulo 8, versículos 1 até o versículo 11. Diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés, tais mulheres devem serem apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Não sabemos o que ele estava escrevendo, mas a Bíblia diz que enquanto a acusação era feita, ele simplesmente escrevia na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitando-se Jesus, disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher no meio. E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar pedindo a graça de Deus para o que vamos ouvir. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela graça, pela misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelo poder que o Senhor tem através da palavra do Senhor, o poder de alcance aos corações. Pedimos que neste momento a Tua palavra esteja sendo distribuída e aplicada aos corações daqueles que nos acompanham, que nos assistem através desta mensagem. Deus, obrigado por ter deixado conosco a Tua palavra escrita e temos o privilégio de poder juntos, poder examiná-la, poder ensinar, aprender e viver a Tua palavra. Oramos, Deus, pelas famílias entristecidas, enlutadas, atribuladas, que passam neste momento por aflições na vida. Colocamos-as diante do Senhor. E assim como o Senhor socorreu a esta senhora que no momento de grande necessidade e aflição da sua vida foi justificada, que o Senhor esteja justificando pela graça, pela misericórdia, mediante a fé, as pessoas que neste momento estão diante da Tua palavra. Oramos com gratidão no nosso coração por tudo no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém.
O coração de Deus é assim. Ama e perdoa até os imperdoáveis. No ministério de Jesus existem muitos episódios que são interessantíssimos. E entre esses episódios nós encontramos este. Jesus está em um determinado lugar, ensinando a palavra de Deus, quando de repente ele foi surpreendido por um grupo de religiosos que aparecem e adentram a multidão, trazendo uma mulher adúltera, uma classe de pessoa completamente imperdoável pela sociedade. E eles usaram até a lei de Moisés para justificar a ação que eles queriam praticar contra aquela mulher. Se olha para Jesus e desafiou, dizendo: Senhor, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés está escrito que tais pessoas devem ser apedrejadas. E faz a pergunta curiosa para Jesus: e tu, que dizes? É claro que eles estavam procurando um pretexto para acusar Jesus, diz o próprio texto, mas a verdade é que ali estava diante de Jesus uma mulher que estava para ser apedrejada, porque a sociedade não suportava mais. A sociedade não aceitava tal pessoa com tais práticas. Naquele momento, Jesus Cristo olha para aquela... olha para aquela mulher, olha para os seus acusadores e faz uma pergunta interessante. Existe alguém de vocês aqui que não tem pecado? Então, deve atirar a primeira pedra contra ela. Só que a Bíblia Sagrada diz que naquele momento, quando eles ouviram essa palavra, coagidos e compungidos e magoados e acusados pela sua própria consciência, a consciência é o juiz interno que nos acusa quando nós pecamos, diante da palavra do próprio Jesus, aquele grupo de religiosos sentiram-se culpados. E olhando um para o outro, como que perguntando: quem vai jogar a primeira pedra? Eu sou pecador, você é pecador, e cada um se achava naquele momento pecador. E a palavra de Jesus era: aquele que dentre vocês estiver sem pecado, então seja o primeiro a tirar pedra contra ela. E nessa condição eles se retiraram, começando pelos mais novos, ou pelos primeiros até os últimos. E interessante que o texto é muito claro que diz: ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. A mulher estava no meio da multidão. Era realmente o propósito deles apedrejá-la até matá-la. E Jesus agora se volta e fala com a mulher. Mulher, cadê os teus acusadores? Aquele povo que estava querendo te jogar pedras. E pergunta: ninguém te acusou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus também olha para aquela mulher bondosamente e naquele instante ele revela o coração de Deus para ela. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus na pessoa, ou Deus na pessoa de Jesus é assim. O coração de Deus é assim. Ele perdoa até o imperdoável. Ele perdoa aqueles que na sociedade não são mais aceitos. Porque o capítulo 3 de João, verso 16, diz que Deus amou o mundo de pessoas, de criatura, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta mulher, na verdade, ela estava sentindo naquele momento um lixo da sociedade. Ela estava sentindo uma escória da sociedade. Mas naquele momento, quando Jesus olha para aquela mulher, ele não vê como estava vendo aqueles homens. É verdade que era uma pecadora? Sim. Deus abomina o pecado? Sim, mas ele ama o pecador. E naquele momento ele olha para a mulher e usa a expressão mais linda que nós encontramos na palavra de Deus. Nem eu também te condeno. Sabe, querido, Jesus no seu ministério ensinou os seus discípulos que quando quiséssemos julgar alguém, há uma regra simples. Ele disse: olha primeiro a trave que está no teu olho, tira a trave do teu olho e depois então verás nitidamente para que possa
tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Olha que o próprio Jesus está nos ensinando que não há ninguém que não peque. Quando eu julgo o pecado de alguém, o meu pecado é muito maior. Quando eu tento condenar alguém, a minha condenação é muito maior. Portanto, aqueles homens estavam olhando pelo ato cometido por aquela mulher, mas Jesus estava olhando o coração quebrantado, arrependido e contrito daquela mulher. E essas coisas Deus não rejeita, o coração quebrantado e contrito, diz o Salmo 51, que Deus não rejeita. Existe um episódio interessante nessa questão de olharmos de acordo à vista dos nossos olhos, na escolha de Davi como rei para Israel. Está lá no livro de Samuel. A Bíblia diz que Deus ungiu Samuel e mandou à casa de Jessé, pai de Davi, mais outros filhos dele, para ungir Davi como rei. E naquele momento, quando os filhos de Jessé se apresentaram diante de Samuel, ele olhando para os homens, aquela formosura, aquela grandeza, ele disse, olha, com certeza é um desses. Deus o rejeitou a todos eles. E no fim da escolha, ele disse para Jessé, ainda existe algum filho teu? Ele disse, existe um menor que está no campo apacentando as ovelhas. Manda chamá-lo. E então veio Davi, aquele menino ainda adolescente, e porém de uma aparência bonita, gentil, e ele disse para Samuel, ou seja, Deus disse para Samuel, é este que eu quero ungir. Talvez no seu coração o profeta Samuel dizia, mas Senhor, por que não os demais aqui, filho de Jessé, homens arrões, grandões, atléticos, fortes, com jeito de guerreiro, jeito de brigadores, porque já que nós estamos escolhendo para guerrear uma guerra contra Israel, dos filisteus contra Israel, olha, esses que eu estou vendo aqui, de acordo com os meus olhos, são homens que têm jeito de guerra. Deus olha para Samuel e diz, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem olha para o que está por fora, mas eu olho para o que está no coração. Vocês olham para a aparência, vocês olham para os atos cometidos, vocês olham para os erros cometidos. Eu olho para o coração quebrantado, compungido e arrependido. Aquela mulher estava no lugar certo, diante da pessoa certa, porém estava em perfeita condição para receber o perdão de Deus, ainda que rejeitada totalmente pela sociedade. Ora, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo do socorro, do refrigério, pela presença do Senhor. Aquela mulher recebeu de Deus, na pessoa de Jesus, a justificação porque o seu coração estava compungido e arrependido. E naquele momento ela voltava-se para Jesus como o único meio de escape. Acredite, Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Volte para Jesus. Ainda que você tenha sido rejeitado, repugnado e tido como escória deste mundo, Jesus é o único que pode dizer para você, através do coração de Deus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Esta é uma mensagem que Deus estava dando para aquela mulher como uma recomendação da vida de uma pessoa redimida. Não peques mais. Não cometas mais o tipo de pecado que você cometeu, porque o teu pecado foi perdoado. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Minha oração é que essa palavra possa fortalecer bastante a sua vida, orientando bastante a sua vida neste mundo confuso de pecados e que tende a nos destruir, a nos rejeitar, a nos considerar como escória dele. Mas o Senhor é o coração de Deus representado em pessoa. Até a próxima mensagem. Se Deus permitir, estaremos de volta trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração.